Você sabia que uma falha no Kubernetes Capsule pode permitir que um hacker assuma o controle total do seu cluster em segundos? Sim, essa é a vulnerabilidade crítica CVE 2025-55205. E se você administra clusters Kubernetes, precisa assistir até o final, porque hoje vou mostrar exatamente o que está em risco e como se proteger. A Cyberpress já classificou essa falha como crítica e milhares de clusters podem estar expostos agora. O problema está no Capsule versão 0.10.3, um dos controladores multi-tenant mais usados em Kubernetes. A falha permite que usuários injetem rótulos maliciosos em namespaces do sistema e quebrem completamente o isolamento entre tenants. Isso significa acesso a dados sensíveis, segredos e até controle total do cluster. Hoje você vai entender como essa vulnerabilidade funciona, os riscos reais de exploração e, claro, a solução definitiva para se proteger. Mas como um simples rótulo pode levar a um comprometimento total do cluster? Fica comigo que eu já vou explicar. Nesse vídeo você vai ver 1. Como funciona a injeção de rótulos. 2. O impacto devastador no isolamento multi-tenant. 3. As ações imediatas que você precisa tomar para proteger seu cluster. E no final, vou compartilhar uma prática de segurança que quase ninguém aplica, mas que pode salvar sua infraestrutura. A missão aqui é simples, garantir que você não seja a próxima vítima dessa falha crítica. O risco é enorme, mas a solução é simples, atualizar e blindar seu Kubernetes. E eu vou te mostrar como. Agora que você entendeu a gravidade da vulnerabilidade, vamos mergulhar no detalhe técnico. Como exatamente o invasor pode explorar essa falha? Mas você acha que o Capsule é o único software com esse problema? Espere até ver como essa vulnerabilidade faz parte de algo muito maior, chamado CWE 863, autorização incorreta. E é aí que a coisa fica ainda mais preocupante. Você precisa ver o resto disso. Se esse alerta já te chamou a atenção, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você sempre vai receber os avisos mais importantes de segurança Kubernetes. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma análise aprofundada aqui. Hoje a gente vai investigar uma leva recente de vulnerabilidades de segurança, as CVEs, que surgiram ali pelo final de agosto de 2025. Isso. Para essa análise, a gente olhou bases de dados como o OpenCVE, avisos do GitHub, listas do Feedly e também notícias de segurança de fontes como Cyberpress, Cybersecurity News, GB Hackers. Fontes bem variadas, Exato. E o objetivo é tentar entender o que são essas falhas, quem elas afetam e, claro, por que a gente deveria se importar com isso. Então, vamos mergulhar nesse material todo. Vamos lá! O que a gente vê nessas fontes é um retrato bem atual, do cenário de segurança. Tem de tudo um pouco. Sim, desde falhas bem críticas em infraestrutura de nuvem, tipo Kubernetes, até problemas em software e até hardware que muita gente usa todo dia. É aquele lembrete constante, Nossos sistemas são complexos e às vezes bem frágeis. E parece que um dos pontos que mais chamou a atenção recentemente foi uma vulnerabilidade crítica mesmo no Kubernetes Capsule. O código dela é CVE 2025-5525. Isso, ou GHSAFCPM 5MXQ M5VV, lá no GitHub. Exatamente. E a nota de severidade naquela escala CVSS que vai de 0 a 10 tá lá em cima. Algumas fontes falam 9.9, outras 9.1, 9.0. O aviso do GitHub acho que menciona 9.0. Tá bem alto. Qualquer coisa acima de 9 é considerado crítico. Ou seja, é sério e afeta o Capsule até a versão V0.10.3, certo? Certo. E para quem talvez não conheça, o Capsule é uma ferramenta bem usada no mundo de Kubernetes para fazer o que a gente chama de multi-tenancy. Multi-tenancy. Basicamente, ele ajuda a isolar times diferentes ou clientes diferentes dentro do mesmo cluster Kubernetes. Como se fosse um prédio com vários apartamentos, sabe? Cada um no seu quadrado. Entendi. E a falha que descobriram é uma injeção de rótulo de namespace. Pensa nos rótulos, os labels,
como etiquetas que organizam as coisas no Kubernetes. Ok. Essa falha permite que o usuário, mesmo com poucos privilégios dentro do apartamento dele, do tenant dele, consiga, tipo assim, colar etiquetas personalizadas em áreas comuns e críticas do prédio, tipo o namespace Kubesystem, ou o Default, ou até o Capsule System, lugares que, em teoria, ele não deveria poder mexer. Mas colar uma etiqueta no lugar errado, por que isso é tão perigoso? Parece uma coisa pequena, né? Pois é, parece. Mas aí que tá o pulo do gato, quer dizer, a gravidade da coisa. O Capsule usa essas etiquetas para controlar quem pode fazer o quê e onde. Ah, entendi. Controle de acesso. Exato. Só que a lógica de segurança dele, que fica num componente chamado Webhook de admissão, tinha uma brecha. Ela só verificava se a etiqueta pertencia ao inquilino certo se o namespace já tivesse uma etiqueta de inquilino. Como os namespaces do sistema, tipo o Kubesystem, geralmente não tem essa etiqueta por padrão, a verificação era pulada. Nossa! É como se o porteiro do prédio só pedisse identidade para quem já está usando o crachá de morador. Se alguém chegasse sem crachá e tentasse colar um crachá falso, tipo injetar um rótulo na porta de uma área restrita, o porteiro não barrava. Entendi. Então, o problema não é a etiqueta em si, mas o que ela permite fazer depois. Exatamente. Uma vez que o atacante consegue colar essa etiqueta falsa no namespace do sistema, ele pode enganar outras partes do caso, faz elas pensarem que tem permissão para acessar ou controlar recursos que não são dele. Tá, aí fica realmente interessante. Ou preocupante. Quais as consequências práticas disso? Bom, as consequências são bem sérias. Primeiro, quebra totalmente a promessa de isolamento do caso. Adeus multitenancy segura. Pois é, permite que um inquilino, um tenant, invada o espaço de outros, acesse dados, segredos, tipo tokens de acesso, certificados, coisas que não são dele. Credenciais, talvez. Sim, credenciais, segredos do Kubesystem e também possibilita a escalação de privilégios. O usuário comum pode, de repente, ganhar controle administrativo sobre partes do cluster. Nossa Senhora. E ainda pode permitir bypass de limites de recursos, as cotas ou até políticas de rede e segurança. Em resumo, né, pode levar a um comprometimento bem grave, talvez até total, do cluster Kubernetes compartilhado. As fontes comparam com outra falha, né? Uma CVE de 2024. Sim, mencionam a CVE 2024-39690. Dizem que o padrão de ataque é parecido, mas o método é diferente. Lá era a manipulação de owner reference, aqui essa é a injeção de rótulos. E essa falha se encaixa em algum padrão maior, alguma categoria conhecida de erro? Sim, tecnicamente ela cai na categoria CWE 863, autorização incorreta. Autorização incorreta. Basicamente o sistema falha em verificar corretamente se quem está pedindo para fazer algo realmente tem permissão para aquilo. E como a gente vai ver, essa categoria de falha está longe de ser exclusividade do caso. Ok. Mas antes da gente ir para outros exemplos, tem correção para o Capsule. O pessoal que usa precisa se preocupar? Precisa atualizar. Felizmente, a equipe do Capsule agiu rápido. Eles lançaram a versão V0.10.4 já em 14 de agosto de 2025. Essa versão corrige especificamente essa falha. Que bom. O commit específico é o E1F47FE, para quem gosta de detalhes técnicos. Depois disso, até saíram outras versões, V0.10.5, 6.7, mostrando que o projeto está ativo, mas a V0.10.4 é a que fecha essa brecha crítica. Então, recado importante. Quem usa Capsule, especialmente provedores de nuvem que oferecem Kubernetes como serviço com multitenancy baseada nele, tem que atualizar urgentemente para V0.10.4 ou superior. Exato. certo. Se você acha que segurança Kubernetes deveria ser levada mais a sério nas empresas, comenta aqui embaixo, segurança já, para eu saber que você está junto nessa missão. Então o Capsule foi um alerta grande, mas não o único. As fontes mostraram outros pontos de atenção recentes, né? Em softwares e hardwares bem conhecidos. Exatamente. Se a gente olha a lista do OpenShift News e outras notícias, vemos problemas em vários lugares. Por exemplo, no ecossistema Apache. Apache. O banco de dados NoSQL, o Apache Cassandra,
teve a CVE 2025-26467, classificada como alta CVS 8.8. O que ela fazia? Permitia que um usuário com uma permissão específica, Modify on All Key Spaces, conseguisse escalar seus privilégios para superusuário. E o detalhe curioso é que essa falha surgiu especificamente na versão 4.0.16 por causa de uma correção anterior para outra CVE que foi feita de forma incorreta. Nossa, consertar uma coisa e quebrar outra. Clássico. Acontece mais do que a gente imagina. A recomendação é atualizar para o Cassandra 4.0.17. E ainda no mundo Apache teve o Tika, né? Aquela ferramenta para extrair texto e metadados de arquivos. Isso, o Tika. A CVE 2025-549-881 foi classificada como crítica, CVS 9.8. Faz ideia do que era. Era uma vulnerabilidade de XSE External Entity Injection. XSE. Explica um pouco. Basicamente, um atacante podia criar um arquivo PDF com um formulário XFA malicioso dentro. Se o Tika, nas versões afetadas de 1.13 até 3.2.1, processasse esse PDF, aí o atacante poderia conseguir ler arquivos sensíveis do servidor onde o Tika está rodando. Ou até pior, fazer o servidor Tika realizar requisições para outros sistemas, internos ou externos. Bem perigoso. Como imagino. E a correção? Tá na versão 3.2.2 do Tika. Tem que atualizar também. Falando em atualizar, outro nome que apareceu bastante foi o Adobe Experience Manager, o AEM. Sim, o AEM teve várias vulnerabilidades reportadas. Um padrão que chamou a atenção foi o de Cross-Site Scripting, o XSS. XSS. Principalmente do tipo Stored XSS, ou XSS armazenado. Várias CVEs, como CVE 2025, 46854, menos 46852, menos 46932, todas classificadas como médias, CVS 5.4. E teve também uma de DOM-Based XSS, a CVE 2025 46856. Tá, XSS, de forma simples, é quando um atacante consegue injetar um script malicioso, geralmente JavaScript, numa página web, né? E aí esse script roda no navegador de quem visita a página. Exato. O storage significa que o script fica guardado no servidor, tipo num comentário de blog, e afeta todo mundo que visita. O DOM-Based manipula a página direto no navegador da vítima. Isso. No caso do IAM, essas falhas afetavam versões 6.5.22 e anteriores. Embora a severidade seja média e geralmente precise que a vítima visite a página afetada, ainda assim um atacante com poucos privilégios poderia explorar isso para roubar cookies de sessão, por exemplo, ou fazer ações em nome da vítima. Não dá para desprezar XSS. Não podemos esquecer do hardware, né? Muitas vezes fica lá esquecido, sem atualização. Verdade. O que apareceu de hardware? Vimos problemas em equipamentos de rede. Por exemplo, um modem de fibra ótica, o da Sanjicom Ono H660WM. Gicom Ono. É aquele aparelhinho da fibra que muita gente tem em casa, né? Esse mesmo. Ele teve duas CVEs reportadas. Uma, CVE 2025-29525, por usar credenciais padrão, tipo admin fáceis de adivinhar no painel de controle. Clássico também. E outra, CVE 2025-29524, por uma falha de controle de acesso numa página de diagnóstico. Uma página específica lá, CGI Bin System Diagnostic Main.asp, que acabava expondo informações sensíveis para quem não devia ver. Falhas básicas, mas que abrem portas, né? Com certeza. E teve um roteador da D-Link também, o DSL7740C, com uma firmware específica. Esse acumulou problemas. Ah, é? Quais? Primeiro, CVE 2025-29522, injeção de comandos do sistema através da função de ping. Ping. Aquele teste de rede. Ele mesmo, que deveria ser inofensivo, né? Mas permitiu executar comandos. Depois, CVE 2025-29521,
Credenciais de administrador padrão fracas. Um convite para ataque de força bruta. De novo, a senha padrão. Pois é. Por fim, CVE 2025 29520. Outra falha de controle de acesso. Um usuário autenticado, mas com poucos privilégios, conseguia alterar a senha de contas administrativas através do módulo de manutenção. Ou seja, escalava privilégios. Nossa, um combo de problemas num roteador só. Mostra como esses equipamentos do dia a dia podem ser vulneráveis, né? Exato. Especialmente se não forem atualizados ou pelo menos configurados para tirar essas senhas padrão. Analisando essa variedade toda de falhas que a gente viu, parece que alguns temas se repetem, né? Um deles, que as fontes mencionaram, é a questão da corrupção de memória. Sim, corrupção de memória é um tipo de vulnerabilidade que, infelizmente, é um clássico da computação e continua aparecendo bastante. E o que é exatamente, para quem não é tão técnico? Bom, de forma simples, é quando um programa, por causa de algum erro na sua lógica, tenta ler ou escrever dados num lugar da memória do computador onde não deveria. E aí? Na melhor das hipóteses, o programa trava, dá um crash. Mas na pior, e isso é bem comum, um atacante pode explorar esse erro para desviar o fluxo de execução do programa. Ele consegue fazer o programa rodar no código que ele, o atacante, digitou. Que é o que a gente chama de RCE, Remote Code Execution, execução remota de código. É um dos piores cenários possíveis em segurança, porque dá controle para o atacante sobre o sistema vulnerável. E a gente viu exemplos recentes disso nas fontes. Viemos sim. A lista do OpenCV trouxe alguns bem claros. Por exemplo, uma biblioteca chamada Seio, usada para decodificar imagens, na versão 0.9.8. Imagens? Sim, ela teve várias CVEs reportadas, tipo menos 46407, menos 32468, menos 35484, menos 53510, menos 53085. O problema acontece quando ela processa imagens nos formatos PNP, PCX e PSD. O que acontece? O problema raiz são erros de cálculo com números inteiros, o famoso integer overflow. Isso leva a erros na alocação ou escrita de memória, os buffer overflows, geralmente na área que chamamos de key. E a consequência? Se um atacante conseguir fazer um sistema usar essa biblioteca para processar uma imagem criada por ele, especialmente maliciosa, ele pode conseguir executar código arbitrário no sistema. A severidade foi classificada como alta, CVSS 8.8. Nossa, por causa de uma imagem. Exato. Outro exemplo foi o CatDoc versão 0.95, CVE 2024-54028. É uma ferramenta antiga para ler arquivos Word. CatDoc? Tinha um erro parecido, mas um integer underflow, ao processar documentos no formato OL de FAT. Também podia levar corrupção de memória na RIP. Severidade 8.4, alta também. É impressionante como processar algo que parece tão inofensivo, tipo um arquivo de imagem ou um documento antigo, pode abrir uma brecha tão grave, né? Exatamente. É o que torna a segurança de software tão desafiador. A complexidade está nos detalhes. Um pequeno erro na manipulação de dados pode ter consequências gigantescas. E isso reforça a importância de práticas de desenvolvimento seguro, né? Com certeza. O uso de linguagens de programação mais seguras em relação à memória, ou pelo menos o uso rigoroso de ferramentas de análise estática e dinâmica de código para pegar esses erros antes que cheguem à produção. Isso nos leva de volta a outro padrão que você mencionou lá no começo quando a gente falou do CAPSUL. A tal da autorização incorreta, a CWE 863. Parece que essa categoria de erro está bem na moda, digamos assim. Muito presente, infelizmente. Quando a gente olha a lista curada do FID, focando especificamente nas CWEs classificadas como CWE 863, a quantidade é notável. Mesmo. Sim. A falha do CAPSUL é um exemplo crítico, claro, mas está longe de ser um caso isolado. Ver essa categoria aparecer tantas vezes em tantos sistemas diferentes realmente levanta questões importantes. Que tipo de questões? Sobre como o controle de acesso é projetado e verificado no desenvolvimento do software hoje em dia. Será que a gente está complicando demais os modelos de permissão? Ou será que está faltando o básico? As verificações em todos os pontos críticos? É algo para se pensar. Faz sentido. A lista do Feedly era bem grande.
Mas só para dar uma ideia da variedade de sistemas afetados por esse tipo de falha, a CWE863, a gente viu coisas como Software Mir, que é usado em robótica, CVE 2025-9228, usuários comuns podiam criar notas que deveriam ser só de administradores, Falha de privilégio. Litmus Chaos, uma ferramenta de engenharia de caos para Kubernetes, CVE 2025-8796, tinha uma função de exclusão que simplesmente não verificava quem estava pedindo. Sem checagem nenhuma. Vários plugins populares do WordPress, tipo HTMega, CVE 2025-8068, AI Engine, CVE 2025-5071, Multivendor X, CVE 2025-4101. Em todos eles, verificações de permissão, de capability, como eles chamam, eram inadequadas. Permitiam desde excluir arquivos importantes até escalar privilégios. E isso é um ponto fraco comum, né? Parece que sim. E olha só, até no GitHub Enterprise Server, CVE 2025-6981, contas de terceirizados, contratados, conseguiam ler repositórios internos que não deveriam ter acesso. Vazamento de informação interna. E a lista continua. MongoD Server, CVE 2025-6707, onde mudanças administrativas podiam deixar permissões antigas ativas indevidamente. Problema de sincronização de estado. Equipamentos de rede como Juniper Junos OS, CVE 2026-549, com interface web acessível onde não devia. Bancos de dados como Oracle MySQL, CVE 2025-5008X, permitindo ataques de negação de serviço ou modificação de dados por usuários privilegiados via rede. Até usuários privilegiados podem ter mais permissões do que deveriam. Plataformas de e-commerce como Adobe Commerce, CVE 2025-4955X, com bypass de recursos de segurança. Servidores de aplicação como Adobe Code Fusion, CVE 2025-49536-4356X, com bypass, RCE, leitura de arquivos. Code Fusion sempre aparece nessas listas. Sistemas operacionais e aplicativos da Apple, CVE 2025-432X, permitindo acesso indevido a itens do keychain ou dados sensíveis. E até ERPs como SAP Business One, CVE 2025-4915, onde um usuário autenticado podia ganhar privilégios de administrador do banco de dados. Nossa, é realmente abrangente. Essa variedade toda é o ponto-chave, né? Sim. Mostra que essa falha em verificar corretamente quem pode fazer o quê é um problema fundamental. É transversal a muitos tipos de software e sistemas. E por que isso acontece tanto? É descuido? Complexidade? Provavelmente uma mistura dos dois. Muitas vezes, acontece por causa de suposições incorretas dos desenvolvedores sobre o contexto de uma requisição ou sobre as permissões implícitas. Ou porque a complexidade do sistema, com muitos microserviços, APIs, diferentes tipos de usuários, torna difícil garantir que todas as checagens de permissão sejam feitas em todos os lugares necessários. Gerenciar controle de acesso corretamente é surpreendentemente muito difícil de acertar sempre. Então, juntando tudo isso que a gente discutiu, o que podemos tirar dessa análise toda das vulnerabilidades recentes? Vimos a criticidade lá na infraestrutura, com Capsule e Kubernetes. Sim. Problemas em software e hardware que muita gente usa, como Apache, Adobe, roteadores. Coisas do dia a dia. A persistência daqueles velhos inimigos, como a corrupção de memória. Que não nos abandona. E essa frequência bem alta de falhas de autorização, tal da CWE 863. Qual a lição principal? Olha, a principal lição prática, e talvez a mais óbvia, é sempre bom repetir, é a urgência de aplicar correções. Os patches, as atualizações. O básico, né? O básico que funciona. Para a maioria dessas falhas que a gente falou, a correção já existe. Capsule V0.10.4, Tika 3.2.2, Cassandra 4.0.17. Manter os sistemas atualizados é a primeira linha de defesa, sempre. Porque os atacantes contam com a demora, né? Exatamente. Do ponto de vista de quem ataca, explorar vulnerabilidades conhecidas, publicadas como essas, é quase sempre muito mais fácil.
mais barato e mais comum do que usar Zero Days, aquelas falhas super secretas. Eles apostam na nossa lentidão, na nossa falta de prioridade para aplicar patches. Mas só aplicar patch resolve? Porque parece um jogo de gato e rato, sempre vai ter falha nova surgindo. Não resolve tudo. É essencial, é o primeiro passo, mas não é o único. A gente precisa pensar em defesa em profundidade. Defesa em profundidade. O que isso significa na prática? Significa ter várias camadas de segurança. Além dos patches, inclui configurar os sistemas de forma segura desde o início. Lembra das senhas padrão dos roteadores? Isso é configuração insegura. Certo. Inclui monitorar ativamente os sistemas, procurar por comportamentos estranhos que possam indicar que uma vulnerabilidade está sendo explorada, mesmo que você ainda não tenha aplicado o patch. Detecção. E ter controles de acesso bem definidos, bem revisados, justamente para tentar mitigar o risco dessas falhas de autorização, a CWE 863, que a gente viu serem tão comuns. Não depender só da correção do código, mas ter políticas fortes também. Entendi. E as bases de dados como as que a gente usou, ajudam nisso, né? Muito. As bases de CVEs, os avisos, as notícias, todo esse ecossistema de divulgação responsável é crucial. Ele nos dá informação, a chance de nos prepararmos. Mas a defesa real é essa combinação de ações. Patch, configuração, monitoramento, controle de acesso. É multifacetado. Faz todo sentido. Foi uma exploração bem interessante que nos levou desde as fundações da nuvem lá no Kubernetes até os aparelhos e softwares que a gente usa todo dia. Mostra como a segurança é um desafio constante em todas as camadas. Exato. É um trabalho contínuo. E para deixar uma reflexão final, sabe? Pensando especialmente nesse padrão de autorização incorreta, o CWE 863, que a gente viu ser tão comum. Sim. Fica a pergunta. Dado que a gente continua vendo esse fluxo constante de vulnerabilidades, principalmente essas de autorização, será que não deveríamos focar mais em como mudar as práticas de desenvolvimento para construir sistemas que sejam inerentemente mais seguros desde o início? Interessante. Como que a gente pode fazer para que a autorização correta seja o comportamento padrão, o mais fácil de implementar e não algo que frequentemente falha e precisa ser corrigido depois reativamente? Talvez a resposta de longo prazo não esteja só em aplicar patches mais rápido, mas em construir de um jeito diferente, mais seguro por padrão. Uma ótima provocação para a gente pensar. Com essa questão em mente, então a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigada por acompanhar a gente nesta exploração das fontes. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com sua equipe, porque um cluster vulnerável pode comprometer toda a operação da empresa. Se inscreve no canal Connect Lab e ativa as notificações, porque no próximo vídeo vou mostrar como blindar seu Kubernetes contra explorações futuras.